Coletivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia a vocês que estão na nossa casa, no nosso CEAP. Bom dia aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook e do Instagram. Se você quiser passar um pouquinho para cá, para você me enxergar melhor e eu também a você, fique à vontade. Hoje nós estudamos o Livro dos Médiuns, na reunião agora da manhã. E quem vai fazer o estudo para a gente hoje, eu anotei aqui a Aparecida Cruz, mas aí me informaram que é a Aparecidinha, não é isso? E o Livro dos Médiuns, nós vamos falar, nós estamos no capítulo 31, que fala sobre as dissertações espíritas, e as perguntas a serem estudadas hoje são as perguntas de número 25 até a pergunta número 28, que fala sobre as reuniões espíritas. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a trabalhadora da nossa casa, é a Lolita, e a sustentação é sobre o capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item é o item 16, que fala sobre a indulgência. Eu vou passar alguns avisos aqui da nossa casa, e o primeiro, como sempre, eu gosto muito de falar dos estudos. Então, a gente agora tem ali atrás, no salão, um quadro com todos os horários do nosso estudo. E a nossa casa tem estudo todos os dias, manhã, à noite, tem alguns, se eu não me engano, à tarde, porque houveram algumas mudanças. E a gente sempre fala aqui na nossa casa que o estudo da doutrina é que nos ajuda muito a nos fazer entender esses porquês da nossa vida, essas dificuldades que a gente está passando. Nós estamos num planeta de provas e expiações e, como diz o meu filho, mãe, não está fácil para ninguém, e não está mesmo não. Só que a doutrina espírita, através do estudo da doutrina espírita, ela vai nos esclarecendo, nos fortalecendo, fazendo com que a gente consiga passar por essas dificuldades, sabendo até por que nós estamos passando, por que nós precisamos passar, com resignação, com calma, com entendimento. Então, isso ajuda muito, né? Fortalece, encoraja. Então, está feito o convite. Olhando ali o quadro de avisos, a gente pode escolher um horário, ver o que cabe melhor na nossa vida. Todos nós temos uma vida atribulada, com trabalho, com casa, com filho, com neto e tantas outras coisas, mas a gente sempre procura achar um horáriozinho em que a gente possa dedicar ao entendimento, né, para que a gente possa passar melhor. E quais são os livros que a gente tem na nossa casa? Nós estudamos as obras de Kardec, então tem livro dos Espíritos, o Evangelho para quem está iniciando, para quem está começando na doutrina, obras de André Luiz, da Dona Ivone Pereira, Leon Denis. Então, escolher um horário ali que se encaixa melhor na vida da gente, a gente procura tirar um tempinho para conhecer melhor a doutrina espírita. Nós temos também o atendimento fraterno sempre depois da reunião, e a senha para o atendimento fraterno depois do estudo, continua sentadinho no seu lugar, que a gente já sabe que aquela pessoa que continua sentadinha ali precisa de atendimento fraterno, e aí nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientar o melhor. E aí vocês vão conversar, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, para poder ter a ajuda necessária. Nossa livraria também funciona sempre depois da reunião pública, antes e depois da palestra, e a diversidade de livros espíritas é bem grande, então estão todos convidados a conhecer a nossa livraria, a nossa cantina. Eu vou pedir, por favor, que, se possível, desliguem os celulares ou ponham em modo vibra.
Se houver a necessidade de atender sem problema nenhum, só passar para aquela parte coberta ali fora, pode atender, depois retornar ao salão, para que não toque na hora do estudo, porque sempre que o celular toca, a nossa atenção vai para o bip do celular. Então, eu vou iniciar a leitura do Evangelho, capítulo 16, que fala sobre a indulgência, e é do Espírito Yosef, Espírito Protetor, que enviou essa mensagem em Bordeaux em 1863. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com perfida astúcia. Então, eu vou ler só esse trechinho, depois, no momento do passe, a Lolita vai falar mais um pouquinho, e vamos fazer a nossa oração, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, a esses espíritos amorosos que aqui nessa casa se encontram, prepararam o ambiente e recebem a cada um de nós com todo o seu amor. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, que possa estar junto da Aparecida, que possa estar junto da Lolita e junto de todos nós, para que possamos apreender esses ensinamentos em nós. Que seja assim, Senhor, então, em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao estudo do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do item 25, para que possa ser iniciado o estudo. Com que objetivo, na maior parte do tempo, pedis comunicações aos espíritos? Para terdes belos trechos que mostrai aos vossos conhecidos, como amostras de nosso talento? Vós as conservais preciosamente em vossos álbuns, mas no nosso coração não há lugar para ela. Julgais que fiquemos muito lisonjeados de comparecer às vossas assembleias, como a um concurso para fazermos torneios de eloquência, para que possais dizer que a sessão foi muito interessante? O que vos restará depois de terdes achado uma comunicação admirável? Julgais que venhamos buscar vossos aplausos? Então, eu vou parar aqui, que o trecho é grande, para que a Aparecida possa ter o tempo de fazer o seu estudo. Vai até 10 para as 10, tá bom? Bom estudo. Obrigada. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Nosso Mestre Maior nos sustente, nos ampare nesse momento em que, dentro da Casa Espírita, a Casa Espírita é aquele local bem especial, não é? A Casa Espírita é um lugar muito especial. É o local onde a gente se reúne com o objetivo maior de receber, claro. Nós estamos ainda muito na fase de receber, precisamos muito receber dessa espiritualidade amiga, aprender, trocar a afetividade, trocar a amizade, não é? E irmos adiante. A gente não pode esquecer que a Casa Espírita, segundo os espíritos superiores, é a continuação lá de quando Pedro começou, depois que se tiram muita saudade de Jesus, resolveram se reunir e recomeçar a falar de Jesus para as pessoas que buscavam, a todos eles, não é? Eles eram bem conhecidos, todos eles sabiam que eles podiam curar as pessoas,
mas, acima de tudo, todos tinham muita saudade de Jesus. Então, a Casa Espírita Séria, ela é a continuação daquele trabalho que os apóstolos primeiros faziam, que era trazer a mensagem de Jesus. Haviam comunicações espíritas, como vamos tratar aqui agora, desse assunto, não é? Haviam comunicações, haviam médicos que recebiam comunicações, os próprios apóstolos recebiam comunicações de espíritos. Havia o passe, não é? Que não chamava naquela época passe, mas havia o passe, tudo como acontece na Casa Espírita, igualzinho. Então, a Casa Espírita tem esse dever moral de dar continuação àquele sentimento maior, não é, que Jesus veio trazer para a gente, de conhecer a verdade, conhecer a doutrina espírita, conhecer as mensagens espíritas. Aí, o que o nosso querido Kardec faz? Esse é o capítulo que nós estamos estudando, é o 31, é o último capítulo do Livro dos Médiuns. Então, já estudamos o Livro dos Médiuns todo, não é? Já vimos os diversos tipos de mediunidade, já vimos os diversos tipos de casas espíritas, sociedades espíritas, já vimos tudo sobre mediunidade. E é o segundo livro, depois do Livro dos Espíritos, é o segundo livro, é o Livro dos Médiuns. Justo porque Kardec percebia, e os espíritos, não é? Enviavam a Kardec muito fiel, um médium muito disciplinado, muito fiel às inspirações do plano espiritual. Ele seguia as orientações dos espíritos e lança o Livro dos Médiuns. Para quê? Para que as casas espíritas tivessem um guia para o uso da mediunidade. Porque todo mundo é médium, todos nós somos médiuns, certo? E a casa espírita precisa de médiuns sérios, seguros, devotados, sensíveis, para que a casa progrida e cresça, não é mesmo? E atenda todos aqueles que aportam, e todos aqueles que batem a porta de uma casa espírita séria, sempre serão atendidos, sempre sairão melhores, seja no conhecimento, mas que principalmente seja nos sentimentos fortalecidos na fé, nas certezas. E Kardec diz aqui, para o início desse capítulo 31, ele diz assim, olha só, olha o que ele diz. Reunimos nesse capítulo, que é o último, alguns ditados espontâneos que podem completar e confirmar os princípios contidos nessa obra, ou seja, a mensagem que os espíritos chegavam e davam através dos médiuns, nas reuniões, não é? Como nós fazemos aqui, havia uma prece, os médiuns se reuniam. E o que é comunicação espontânea? É que ninguém pensava naquele espírito. Vou dar um exemplo. Digamos que, de repente, nós estivéssemos aqui reunidos, certo? E nós combinássemos, a amiga vai receber o espírito altivo. Então, houve uma combinação. Se acertou, já sabe quem vai evocar. A comunicação espontânea, não. Vinha um espírito que ninguém conhecia. Certo? Sempre um bom espírito, né? Sempre um bom espírito para dar orientações. Aí ele diz que essas mensagens, todas que nós vamos ler aqui, estamos estudando, já estamos na 25ª, né? Todas elas foram espontâneas, o espírito não foi evocado, não houve a intenção de chamá-los, né? Eles vieram. Interessante que ele vai trazer, as próximas mensagens estão falando sobre os médiuns, né? E a casa espírita, principalmente sobre a casa espírita. E essa 25 é a mensagem do espírito chamado Macion, que a gente não sabe quem foi. No passado não sabemos quem foi esse espírito. Mas olha que interessante, a nossa companheira já leu um pedaço, a gente vai só reler alguns trechos. Ele vem dizendo assim, vamos ouvir como se o espírito estivesse falando aqui para a gente agora, né? E nós fôssemos aquelas pessoas que estivessem reunidas, porque gostamos de ouvir os espíritos, queremos ouvir os espíritos. Só que a época de Kardec tinha muitos grupos espíritas, mais do que a gente pensa. Não assim como nós estamos aqui reunidos, mas eram grupos pequenos, famílias que sempre tinham um médium, amigos que se reuniam em torno de uma família que tinha um médium ostensivo. O médium ostensivo é aquele que psicografa, né, que incorpora os espíritos, é a mediunidade ostensiva. E havia muitos grupos pequenos, certo? Havia sociedade que Kardec conduzia em Paris, mas havia muitos outros em muitas cidades. E eles não tinham WhatsApp, né, não tinha internet, mas se comunicavam por cartas. Então, trocavam muito, digamos assim, não é? Que aqui tivessem 3 pessoas de outras casas espíritas, de outros centros espíritas, trocavam cartas, trocavam as comunicações recebidas e se conversava sobre essas comunicações que cada centro recebia. E olha só o que o Espírito diz aqui para a gente. Com que objetivo, na maior parte do tempo, pedis comunicações aos espíritos? Então, havia muita gente pedindo, querendo conversar com o espírito. Não é isso? Muita gente querendo conversar com o espírito. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não vê às vezes nos muros, médium tal, não é? Que, oferecendo trabalho mediúnico. Vocês já viram isso? Na linha do trem, na parede da linha do trem, né?
na linha não, nas paredes da linha do trem, em determinados lugares, convidando a pessoa para ir lá consultar, não é isso? Pelo tempo que a gente está aqui, a gente já sabe mais ou menos como é que deve ser esse tipo de trabalho, não é? O cuidado que a gente tem que ter com isso. Assim também, naquela época, tá? Se recebemos dos espíritos, o espírito ele está como se estivesse quase que se queixando, reparem só. É uma chamada de atenção carinhosa que ele está dando para todos nós. Para que vocês querem tanto falar conosco, não é numa linguagem mais comum? Ele continua, para ter de belos trechos que mostrais aos vossos conhecidos como amostras do nosso talento, vós as conservais preciosamente em vossos álbuns, mas no vosso coração não há lugar para elas. Então, olha o que está dizendo. Vocês nos chamam, os espíritos superiores, vocês nos chamam, não é? Querem que a gente tenha comunicação, ficam vaidosos, olha, não é? São Vicente de Paulo de comunicação, olha, Santa Teresa de comunicação, aí a gente fica vaidoso porque recebeu, não é, comunicação lá de Santa Teresa, de São Vicente, mas fica só vaidoso porque recebeu e esquece de botar no coração o que os espíritos estão ensinando. Não é? Ensinar a caridade, ensinar a boa conduta, ensinar como se usar bem a mediunidade. Aí ele continua dizendo que a gente guardamos preciosamente nos álbuns, mas vosso coração não há lugar para elas. Julgais que fiquemos muito lisonjeados em comparecer às vossas assembleias como a um concurso para fazermos torneios de eloquência, para que possais dizer que a sessão foi muito interessante? Não tivemos agora a Olimpíada? Não tivemos a Olimpíada? Cada esportista ia lá se apresentava, né? Para tentar ganhar uma medalha. É mais ou menos a ideia que ele está tentando trazer aqui. Então, ele está dizendo, vocês então se reúnem para receber comunicações de vários espíritos, acham todo mundo como se fosse um torneio. Qual vai ser o espírito que vem agora? Qual é o espírito que vai dar comunicação agora? E com o tempo, aqui no livro dos médiuns mesmo, a gente aprendeu, quando estudamos lá na influência do meio, não é? O papel dos médiuns nas comunicações, que essa expectativa, eu não sei se existe comunicação aqui ainda, existe, não sei, né? Na própria reunião tem, não tem? Tem. Tá, isso. Mas tem algumas casas que oferecem a comunicação, não é? Vem um médium dar uma comunicação. Então, às vezes, o povo fica esperando, quem será? Será que é meu pai? Será que é minha mãe? Não é? Será que é o espírito tal? Será que é Chico Xavier? Essa expectativa do público em relação ao médium causa um desconforto muito grande ao médium. O médium recebe aquelas solicitações mentais, certo? A gente vai dar um exemplo lá no Céu, né? No dia de finado, sempre teve comunicação de espíritos. E o nosso altivo, à época, dizia assim, olha, ele só... Primeiro que antes da reunião, ele se resguardava, ele ficava num local específico, certo? Se preparando, recebendo algumas comunicações psicográficas, mas quando ia para o salão, onde haveriam as comunicações, ele ia sob a proteção da espiritualidade, que muitas pessoas ansiosas, que notícias dos seus desencarnados, afetam, jogam aquela vibração, não é? Em cima do médium. É mais ou menos o que está colocando aqui. Então, as pessoas ficavam vaidosas de receber essas comunicações, ansiosas para saber qual era o espírito que ia dar comunicação, e não é isso que eles querem. Eles não querem isso. Os espíritos não vêm para se exibir, não é? Eles não vêm para que nós saiamos, né, vaidosos do centro, assim, olha só, recebemos hoje a mensagem do espírito tal. Eles não querem isso. Não é isso que eles querem, não é? Eles estão num outro nível de compreensão. Eles sabem que a mensagem é a mensagem cristã, é a mensagem para atender o coração, é a mensagem para esclarecer os pensamentos, fortalecer as pessoas, não é para que as pessoas fiquem vaidosas porque receberam a comunicação. Ele vem mais adiante dizendo assim, desenganai-vos, não nos agrada vos divertir mais de uma forma que de outra, de vossa parte ainda a curiosidade, que dissimulais em vão. Nosso objetivo é de tornar-vos melhores. É tudo o que eles querem. Nós fortaleçamos, que a gente cresça na confiança nessa própria espiritualidade, a gente cresça na confiança em nós mesmos, nas nossas potencialidades, na nossa capacidade de muito realizar numa casa como essa, dentro de uma casa cristã séria, né? Seja ela espírita, seja ela católica, seja ela evangélica. Foi uma casa séria cristã? Os espíritos vão ajudar a gente a desenvolver as nossas potencialidades, é isso que eles querem. Ora, quando percebemos que as nossas palavras não produzem frutos,
e que tudo que se reduz de vosso lado a uma estéril aprovação, vamos procurar almas mais dóceis. Deixamos então vir em nosso lugar os espíritos que nada mais querem senão falar a esses, e estes não falam, e estes não faltam, desculpe. Os espíritos bons, elevados, quando percebem que está havendo vaidade, curiosidade, esse processo todo, os superiores mesmo, os bons mesmo, vão embora. Aí deixam os médios entregues àqueles que querem falar. O espírito que gosta de falar, bem, não é trazer as suas próprias ideias, trazer os seus próprios sentimentos. E eles colocam aqui, isso é o que mais acontece. Vocês não imaginam como existem espíritos que gostariam de estar se comunicando, passando as suas próprias ideias. Daí o cuidado, né, da gente quando vai a uma casa espírita, né, observar como acontece. E mesmo que não haja comunicação, a gente observa a casa espírita por tudo que ela nos oferece, pelo bem-estar que a gente sente quando entra nela, não é? O bem-estar que nós sentimos quando acabamos de tomar o passe. É uma casa séria. Continuando. Vós vos espantais que os deixemos tomar o nosso nome? O que vos importa? Porque há espíritos enganadores que às vezes, não é, tomam nomes de espíritos conhecidos, certo? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui, com o passar do tempo, eu não conheço todos vocês, não é? Senão eu até citaria nomes, mas o nome de vocês, ouvi falar que se abriu uma casa espírita em determinado lugar, certo? E as pessoas começam a falar, abriu outro centro espírita aqui, estou gostando, estou indo lá, tem comunicação de espírito, e de repente vocês vão lá e ouvem um espírito, vou dar um exemplo, né? Acaba a reunião e diz que Chico Xavier deu a mensagem. O espírito deu a mensagem e no final diz que é Chico Xavier. Chico Xavier falaria de vaidade? Chico Xavier falaria sobre vaidade? Não, né? Chico Xavier falaria sobre determinado horário, da hora certa para se fazer alguma coisa, a hora certinha para fazer alguma coisa, estar com a roupa dessa ou daquela cor. Chico Xavier faria isso? Também não, né? A gente aprende que a oração é do coração, a gente aprende que sim, precisamos de horários certos para fazer as coisas sim, mas não tão rigoroso, muito menos se for horário fora do comum das pessoas. À meia-noite tem que fazer uma prece. O espírito elevado não vai fazer isso, né? De forma alguma. Ele está colocando aqui. Vão entrar outros espíritos que aí dão outras comunicações e até vão usar nomes de espíritos conhecidos e bons. Mas tem que ver como é que é a comunicação, a qualidade da comunicação. Ele vai encerrando dizendo assim: mas ficais sabendo que não permitiríamos diante daqueles pelos quais realmente nós nos interessamos, isto é, daqueles com quem não perdemos nosso tempo. Aqueles são os nossos preferidos e nós os preservamos da mentira. Portanto, se sois tão frequentemente enganados, queixai-vos apenas de vós. Para nós, o homem sério não é o que se abstém de rir, mas aquele cujo coração é tocado pelas nossas palavras, que as medita e delas tira proveito. Então, ele está colocando aqui, está deixando muito claro o espírito de Marcion. Eles sempre vão ajudar sim, vão estar sempre ao encontro sim, daqueles que ouvem a mensagem deles, não é? Absorvem a mensagem e praticam a mensagem. E até vai defender esses grupos de falsos espíritos, de espíritos que poderiam usar o nome de espíritos muito conhecidos, mas que realmente não são bons espíritos, né? Isso é o nosso dia a dia também, tá? Eu gosto muito de trazer para o dia a dia, né? Que de repente, nós não somos médios, nós estamos na mesa mediúnica, nós não somos responsáveis por receber nenhuma comunicação, mas nós somos médios. Quem está frequentando quarta-feira, toda quarta-feira já sabe, aprendemos no livro dos médiuns mesmo, tá bom? E lá no livro dos Espíritos tem a questão que fala sobre os anjos guardiães. O espírito que dá a mensagem é o espírito de Luís e o espírito de Santo Agostinho. Eles dizem assim, que por nós nos comunicarmos, né, pelas preces que nós façamos aos nossos anjos guardiães, toda vez que tentamos entrar em comunicação com nossos anjos guardiães, nós, nesse momento, estamos sendo médiuns, porque você faz a sua prece, aqueles de nós que já conseguiu, que é o momento, né, da manhã, o momento da noite, principalmente antes de dormir, que é fundamental a prece antes de dormir, fazer essa prece, conversar com o anjo guardião e perceber de uma certa forma, se não vem de imediato, mas às vezes a gente tem um sonho, não é? As ideias chegam, a intuição vem, para nós agirmos conforme as nossas necessidades. E, conforme o Espírito de Marcion está colocando aqui, os bons sentimentos, as boas ideias, o desejo sincero de vencer
as nossas limitações, as nossas dificuldades, estaremos sempre atraindo bons espíritos, tá bom? A gente sempre vai fazer uma comparação, o que estão colocando aqui para uma casa espírita e para nós mesmos, para o nosso dia a dia. Apesar de não sermos ainda médios que estamos trabalhando na casa espírita. A segunda mensagem é do espírito de São Vicente de Paulo. Eu acho que vocês já ouviram falar de São Vicente de Paulo, né? Os irmãos vicentinos. São Vicente de Paulo, não vou saber dizer exatamente a época que ele viveu, não vou saber dizer não, mas é bem antes de 1700, por aí. É bem um espírito que trabalhou na França e fez muitas curas, realizou muitas curas, não é? Fez uma obra social muito intensa, que as classes sociais mais favorecidas, os condes, as condessas, as barras, todo mundo se envolveu com o trabalho social dele, e o primeiro trabalho dele foi socorrer crianças muito pobres. E atendia as crianças, depois cresceu muito o trabalho dele, é muito querido na França, é um espírito muito querido na França. Ele vem dizendo para a gente assim, desmarquei, peraí, só um instantinho, gente, esse livro está meio difícil. Mas vamos lá, e começa a mensagem dizendo, o espiritismo deveria ser uma égide contra o espírito da discórdia e de dissensão. Mas esse espírito tem, desde todos os tempos, agitado a sua tocha sobre os humanos, porque é cioso da felicidade que a paz e a união proporcionam. Está chamando a atenção para o espírito de dissensão, de discórdia, nas casas espíritas. Vocês conseguem imaginar chegar aqui na casa espírita, de repente, ver as duas companheiras ali brigando, uma discutindo com a outra? Nada a ver, né? Até de vez em quando, nós somos humanos, né? A gente pode chegar, de repente, chegamos de casa, enfrentou um trânsito difícil, né? Aconteceu alguma coisa, chega meio agitado e a fala um pouco mais alta, não é? Mas se isso acontece com insistência, aí fica meio complicado. Aqui o nosso São Vicente está colocando aqui o sentimento de discórdia dentro das casas espíritas. E ele diz aqui, existem espíritos muito desejosos que essas coisas aconteçam. Por quê? Gente, o bem, não é? O bem, o amor que Jesus veio ensinar para a gente, o que Jesus veio ensinar para a gente, a luta continua. A luta não terminou, não. Nós estamos aqui tranquilos, ó, sentados, sobre o ar aí tão bom, não é? O ambiente tão agradável, com os bons espíritos aqui presentes. Mas foi assim que começou? Foi lá no começo, foi assim? Não, né? É uma coisa que nós precisamos ter bastante consciência, tá? Me permitam trazer essa fala aqui, certo? A luta do bem e do mal, ela é constante. E quando encontramos um teto, não é, que nos abriga, que nos orienta, que traz, conforme nós aprendemos aqui, o cristianismo puro, entender Deus da forma que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, o Paizinho do coração, o Pai de muito amor, entender a figura do próprio Cristo, entender que somos espíritos imortais, entender que temos diversas vidas, entender a mediunidade, que é o principal do dia de hoje, a gente cresce. Você passa a entender a tantas coisas, compreender tantas coisas, você fica mais feliz e você é uma pessoa mais útil e você passa a ser também um instrumento de bem, onde você estiver. Apesar de todas as nossas lutas, seremos um instrumento de bem. E é isso, é o grande papel de toda instituição cristã. É divulgar esse cristianismo puro. Então, sempre vamos encontrar, em todos os lugares, espíritos, tá bom? Que tentam derrubar um trabalho de luz, um trabalho de bem. Isso para a gente é uma coisa assim bem tranquila, a gente não pode ter nenhuma dificuldade com relação a isso. Quer ver um exemplo bem prático? Pode parecer bobo, não é? Ah, mas isso é humano. Até onde é humano? Até quando é só humano, não é? No dia como hoje, o frio de hoje. Ah, hoje eu não vou não, está frio. Não é? Ainda bem que o sol saiu, que no sábado foi mais, não sei como é que foi aqui no Rio de Janeiro, mas sábado onde eu estava frio e com chuva, muita chuva. Cadê o para sair de casa para ir, não é? Para a casa espírita. É humano desejar se proteger do frio, não querer se expor à chuva? É, mas eu tenho um compromisso. E não é só quem me dá o passe, não. Eu que estou na reunião pública também tenho um compromisso. A gente pensa às vezes, né, que só os mestres têm compromisso, quem vem aqui precisa estar aqui falando por nossas necessidades, estarmos aqui. Achamos que só as pessoas que trabalham na casa têm compromisso. Não, vocês que vêm também têm um sério compromisso. Porque os espíritos investem em vocês. Tudo que vocês estão ouvindo aqui, que nós estamos ouvindo, é uma conversa, né? Eu estou falando só, mas é uma conversa. Porque conforme eu falo, vocês pensam, não é isso? Aí é uma troca psíquica, né? É uma troca, não é isso? Então, os espíritos também investem em vocês, não duvidem disso não. Como vocês vão chegar em casa, como vocês vão falar com seus familiares, como vocês vão adentrar, não é?
o lugar onde vocês moram, o vizinho do lado, outra vizinha, um comerciante que vocês vão lidar daqui a pouco, vai lá precisar comprar alguma coisa para completar, terminar o almoço, não é isso? A forma como eu falo, tudo que eu faço é uma mensagem. Por isso que os Espíritos investem tanto em vocês. Investem muito, vocês não imaginam como. Não imaginam como, não é? Então ele vem dizendo aqui, estar atento a esse espírito de dissensão. Quer ver outro exemplo também? A gente chega para assistir a reunião, né? Aí de repente a gente começa a reparar as coisas em volta. Aí se distrai teu pensamento do que está sendo falado. Aí você repara um bichinho que passou, você repara de repente que houve um barulho diferente, aí distrai o pensamento, o celular que foi falado. Distrai um pouquinho o pensamento, a gente não consegue guardar a mensagem que está sendo dada, a gente tem que ter cuidado também para estar bastante atento e evitar qualquer coisa que venha se distrair o trabalho que está acontecendo junto a nós dos espíritos. E continua o nosso São Vicente de Paulo colocando assim para a gente, olha, espíritas, ele poderá então penetrar nas vossas assembleias. Esses espíritos estão muito felizes, né? Que querem lançar assim a dúvida, a dissensão, desanimar a gente. Eles poderão entrar nas vossas assembleias. E não duvideis disso, ele procurará aí semear a desafeição, porém será impotente contra aqueles em que a verdadeira caridade anima. Mantende-vos, portanto, em guarda e vigieis incessantemente a porta do vosso coração. Vigiai o coração, como as das vossas reuniões, para lhe não deixar penetrar o inimigo. Se vossos esforços forem impotentes contra o de fora, dependerá sempre de vós impedir-lhe o acesso à vossa alma. Existe um livro chamado, que ele é muito pouco conhecido, Searas do Bem. E ele fala como acontece tudo dentro de uma casa espírita. Apesar das obras de André Luiz já trazer algumas informações sobre isso, nos domínios da mediunidade, fala muito bem como é uma reunião mediúnica, reunião de cura, não é? Esse trabalho desse companheiro lá de São Paulo, né, da cidade de Votuporanga, ele fez a descrição desde quando a pessoa entra no centro, mostra toda a guarda espiritual que existe, toda a defesa espiritual que tem. A defesa do muro material, não tem, mas também tem a espiritual, que é muito maior, os muros são muito maiores, certo? Tem espíritos que ficam lá fora guardando. Não são espíritos superiores, são espíritos que, por exemplo, nós vamos a um show, assistir um bom show, legal. Na frente, são os diretores lá do show que ficam aqui na frente para receber as pessoas, guardando o lugar, não, né? São espíritos que já têm bondade, já querem trabalhar em nome do Cristo, porque tudo é em nome do Cristo, tudo é em nome de Jesus, né? E ali ficam guardando. Então, conforme nós passamos ali, conforme nós vamos passando na porta, tá, de entrada, trazemos as nossas companhias espirituais, não é isso? Nosso anjo guardião, digamos assim, é um daqueles que intercedem para que nós possamos entrar aqui e estar aqui dentro. Então, conforme essas guardas, alguns companheiros nossos não podem entrar. Algumas companhias espirituais não podem entrar. Outras podem. É o que está colocando aqui, que nós tivéssemos cuidado com os nossos corações ao adentrarmos nessas reuniões. O que nós trazemos dentro do nosso coração para cá? O que estamos fazendo aqui com o nosso coração, não é? Que sentimentos estamos nesse momento agora tendo? A gratidão pelo passe recebido, a gratidão pelo passe que vamos receber, a prece singela, sincera, por quem ficou em casa. Manter sempre o pensamento mais para o alto, não é? Sempre o pensamento mais para o alto, porque nós às vezes achamos que estamos só assistindo. Nesse livro, eles mostram, não é, como os espíritos vão observando cada um de nós, vendo o coração de cada um de nós, a dor de cada um de nós, ou a alegria. E me permitam repetir se alguém já falou, isso é algo belíssimo na lei de Deus. Mesmo que eu chegue com as minhas dores, eles veem qual é a energia que eu tenho e que pode ser utilizada para passarmos uns para os outros. Aqui, ó, mesmo nós já tomamos o passe, as energias estão sendo transpassadas aqui de um para o outro. Isso é belíssimo na lei de Deus, não é? Na natureza tudo não é solidário? Não vemos, não é? Como na natureza tudo é solidário, aqui é a mesma coisa. Então, o meu pensamento, se eu não me distrair, não pensar no que eu ainda vou acabar de fazer o almoço, não pensar como é que está a minha criança na escola, não ficar me distraindo e ficar com o pensamento aqui, em prece, eu estou ajudando nisso tudo. Inclusive na manutenção da parede fluídico-magnética da casa. A lei do amor de Deus é tão amorosa, tão linda, tão amorosa, que eles aproveitam
tudo é útil aos olhos de Deus, não é mesmo? E é isso que o nosso querido Vicente está chamando a atenção da gente. Cuidado com o espírito de dissensão. E a dissensão não é só a fala, né? Não é só trocar palavras, né, que não são agradáveis. É o pensamento também. A crítica mental, a crítica pelo pensamento. Às vezes a gente brinca até com a roupa que a amiga está usando, né? Acha que não está combinando a roupa, uma coisa assim, né? A gente tem dessas coisas, né? A gente sai da faixa. Aí continua o nosso Vicente de Paulo para a gente terminando, né? A mensagem de São Vicente de Paulo. Se entre vós se produzirem dissensões, elas só poderão ser suscitadas por maus espíritos. Portanto, que aqueles que tiverem no mais alto grau de sentimento dos deveres que a urbanidade, a educação, a delicadeza lhe impõe, assim como o espiritismo verdadeiro, mostrem-se mais pacientes, mais dignos e mais conciliadores. Os bons espíritos podem algumas vezes permitir essas lutas para fornecer tanto aos bons quanto aos maus sentimentos a oportunidade de se revelar. Então, de vez em quando, poderá acontecer entre os médios, né, de uma casa, os colaboradores de uma casa, uma certa diferença de ideias, não é? Uma certa antipatia. Os espíritos até vão permitir que aconteça, mas para aprendizado, sempre aprendizado. Não tem aquela história da água, né? Quando estiver discutindo, bota a aguinha na boca, não é? E só engole a água quando o outro parar de falar. Não é isso? É o teste que os espíritos fazem com a gente, tá bom? E repito, não é só com nós que estamos aqui, não, entre aqueles que estão assistindo também. Aí, prosseguindo aqui, a próxima mensagem é de Erasto, discípulo de São Paulo. E o que a gente quer falar? Não é? O Erasto vai dar a mensagem 27, se não me engano, a 28 também é dele. Deixa eu ver aqui, a 28 é dele também. E são duas mensagens bem grandes que a gente vai tentar fazer um resumo. O espírito Erasto, ele é um espírito que batalhou muito, ele foi discípulo de Paulo de Tarso, como colocou aqui, né? Discípulo de São Paulo. Ele batalhou muito contra os falsos cristãos, certo? Na época de Paulo, você já deve ter ouvido falar a história de Paulo de Tarso, né? Paulo saiu pelas cidades, lá fundando um monte de igreja para um monte de lugar, certo? E os judeus naturais, os judeus mesmo, são os judeus mesmo, implicavam muito com os povos de outras terras, não admitiam muito, não é? A mistura nós chamamos de gentios, com os judeus mesmo, havia aquela brigalhada meio boba, e Erasto defendia muito a questão da união, tem que ser todo mundo unido mesmo, a mensagem de Jesus é para todos, para o planeta inteiro, para todo mundo, não é? Independente de raça, de cultura, depende de qualquer coisa, de lugar que morasse, e Erasto defendia muito essa ideia. E sempre que ele via alguém tentando botar coisa um pouquinho diferente, ele ia lá em cima, não é? E chamava a atenção. Já estudamos aqui no livro dos médiuns mesmo várias mensagens, tá bom? De Erasto. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, que é dos falsos escritos e falsos profetas, a maioria das mensagens são de Erasto. Então, ele foi um grande defensor do médium sério, da mediunidade segura. Você cuidar da sua mediunidade, ter cuidado com a sua mediunidade. Ele começa a mensagem, que é a 27, dizendo assim: repeli com veemência todos esses espíritos que se arvoram em conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, cuja tendência é impor-se aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e de os manter sob o seu domínio. Então, veja bem, eu não sei quantas de nós aqui presentes, não é? Pela idade que eu estou vendo aqui, uma boa parte de nós ainda trabalhamos profissionalmente. Essas coisas não acontecem só dentro da casa espírita, não. Vamos levar para fora também, certo? Dentro da família, na vida profissional, na vizinhança. Não tem pessoas, às vezes, que se sentem donas da verdade? Não é isso? São donas da verdade, certo? Quando eu lido com essa pessoa lá fora, eu que estou tentando, não é, melhorar, eu que estou no esforço de buscar melhora como espírito, de crescer, de ser mais feliz, ser mais útil à sociedade, ser mais útil dentro da casa espírita, com essa pessoa lá fora, estou treinando a minha, não é, humildade, vou usar a minha humildade. Se é dentro de casa, até fica um pouco mais tranquilo para resolver, porque você pode conversar com a pessoa dentro de casa. Se é na vida profissional, fica um pouco mais difícil de compreender isso. Nunca esquecendo que na vida profissional, onde nós estivermos, sempre haverão espíritos.
E se essa pessoa, que a opinião dela é a mais certa, é a mais correta, mesmo que você entenda que não é aquilo mais certo, você sabe que não é aquele o caminho para fazer o que está sendo necessário fazer, qual é o meu papel que eu estou aprendendo na casa espírita? Oração. Faz a tua prece, obedece. Se eu tiver oportunidade de sair daquela condição do emprego, lembrando que é um treinamento, eu vou, não é sair dali. Se há oportunidade, vou sair dali, porque eu vou ficar ali. Estamos entendendo isso? Mas se não existe essa possibilidade, vamos lembrar, um exercício. Quantos de nós, gostaria que vocês refletissem sobre isso, passamos por certas situações em que nós não tivemos saída, tivemos que enfrentar situações de constrangimento, qualquer que fosse, certo? E aquilo foi um treinamento para o nosso coração, para mais adiante você lidar com situações mais difíceis ainda. Então, dentro da casa espírita, principalmente, quando não é divisão de ideias, é muito perigoso quando há divisão de ideias, certo? Porque se aprendemos que o trabalho do Cristo ele ocorre quando há união de pensamentos e sentimentos, estamos entendendo isso? O fluido sai, não é? A energia boa sai, os bons espíritos chegam, onde há uma verdadeira união, homogeneidade. Aprendemos que quando uma pessoa pode estar orando sozinha, mas quando 2 ou 3 oram juntas, com o mesmo sentimento, a oração tem mais valor, a prece tem mais valor. A mesma coisa, são todos os trabalhos de uma casa espírita. Então, quando existe, às vezes, pensamentos diferentes, conversa. Todo relacionamento humano, em todos os setores da vida humana, é necessária a conversa. E hoje em dia, graças a Deus, é algo que facilita muito a nossa vida pessoal, em todas as formas de relacionamento, são os programas gratuitos que estão aí nas redes sociais. Quantos, é claro que você tem que saber escolher, haver uma boa indicação, nos ajudando a ter essa vivência com quem pensa diferente da gente, com aquele que está com uma ideia diferente da gente. Você saber conviver com isso. Agora, quando chega numa casa espírita e começa, de repente, né, a grupos e grupos de trabalho, não é isso? Quando o coordenador de grupo, todo mundo sabe que existe uma orientação geral de uma direção, de um departamento mediúnico, departamento doutrinário, né? Geralmente as casas têm 5 departamentos. Então, todo mundo sabe que é a orientação geral. Aí aquele coordenador começa a dar a sua opinião pessoal dentro do trabalho. Está certo? É o que nós está falando aqui. Não está certo. Não está certo, não é? Então, haverá de haver uma conversa, não é? Procurar a direção geral do trabalho para que as coisas fluam como existe uma orientação geral. Mas ela está falando principalmente, eu costumo trazer, quando o tema permite, outras formas de rever aquele assunto. Então, eu peguei bem de uma forma bem geral. Agora, vamos para aqui para pontuar, porque o nosso está falando direto. Espíritos que deem comunicações em que vai nos levar a situações que não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com o belo, com o útil, com o bom e com o necessário. Estamos entendendo isso? Quando vamos pegar um livro para ler, pegamos um livro, não é? Vamos pegar um livro para ler. De repente, nós estamos na casa de alguma pessoa conhecida, alguma pessoa amiga. Você tem livro espírita aqui. Já viu? Conhece esse autor? Aí você não conhece, olha assim, não conhece o médium. É bom? Pede uma opinião da gente. Como é que a gente vai dar opinião se a gente não leu, não é o livro? Então, não deu opinião, não vamos dar opinião se nós não lemos, né? Só se for um autor bem conhecido. E se nós formos, de repente, levados a ler algum livro, saber separar o que é do espírito, o que é espírita, o que está dentro da doutrina e o que não está dentro da doutrina. Precisamos também ter essa atenção, não é? Ele vem para o outro, mais adiante, dizendo assim: em geral, desconfia das comunicações, não é, que tragam um caráter de misticismo e estranheza, ou que prescrevam cerimônias e atos bizarros. Sempre haverá, então, um motivo legítimo de suspeição. O que é isso aqui, né? O misticismo. Tipo assim, você tem que orar todo dia, às 6 horas, porque é a hora da Ave Maria. A gente respeita isso, não é? Respeitamos. Podemos orar às 6 horas? Sim, porque, inclusive, existe o chamado Memória de um Suicida, que fala sobre a prece que se faz nesse local, onde recebe todos os suicidas. Maria de Nazaré, que coordena esse trabalho, não é? Ela é grande coordenadora desse trabalho todo, do Hospital Maria de Nazaré, Hospital da Esperança. E eles oram todo dia às 6 horas em favor de Maria de Nazaré, certo?
É uma disciplina daquele horário, daquela casa, daquela instituição. Ele vai dizer aqui outras coisas assim, quer ver? É desconfiai de caráter de misticismo, estranheza, prescrevam cerimônias bizarras. O que é cerimônia? É quando às vezes eu tenho que botar um jarrinho, tenho que botar alguma coisa, não é água fluidificada, todo mundo usa, né? Todos nós, a maioria de nós usa água fluidificada para o culto. Não é isso. Mas tipo assim, tem que ter uma fruta tal, só pode usar a flor tal, a mesa tem que estar com uma toalha da cor tal. Isso não é? Isso já é misticismo, isso é o que está colocando aqui, não é? É cerimônias e coisas bizarras. Você tem que estar de joelho, você tem que estar dessa forma ou de outra. Não, não é assim, não é mesmo? Aprendemos, vamos lembrar, gente, quando os apóstolos conversavam com Jesus e quando Jesus conversava com o apóstolo, principalmente quando eles saíam, lembra, não sei se todos nós não é, temos o acesso bastante ao Evangelho. Quando Jesus ia para o horto lá orar com Tiago, João e Pedro, eram sempre esses três e Jesus escolhia esses três para orar. Eles sentavam e oravam. Não ficavam de joelhos e com todo carinho e respeito. Nem ficavam de mãos postas. Não estamos dizendo que seja errado fazer, não. Cada um tem lá o seu modo, não é, de crer. Quando Jesus disse que vinha trazer a verdade, para a verdade nos libertar, é para deixar claro o seguinte: tudo está aqui e aqui. Tudo está no teu pensamento, na força do seu pensamento e no sincero sentimento com que você vai fazer tudo. Uma oração, não é? Cuidar da casa, higienizar uma casa, preparar um ambiente para que aconteça uma reunião. Tudo está na cabeça, no pensamento e no coração. Nada exterior tem a ver. Quer ver algo que é muito interessante? Muitos de nós, não é? Às vezes achamos que é fundamental, tem que ter a música. Que nos livros falam que no mundo espiritual a música está no ar. Verdade. Lá no mundo espiritual superior a música está no ar, você ouve a música no ar, certo? Mas se eu depender de uma música para poder fazer uma oração, alguma coisa não está bem com a minha cabeça, nem com o meu coração. Eu precisar de uma coisa exterior para poder elevar meu pensamento. Estamos entendendo isso? Não é? Quando a gente está com o desejo essencial de orar, de levar o pensamento, é natural. Isso pode acontecer em qualquer lugar, principalmente em lugares como esse, nos favorece a elevação do pensamento e do sentimento. Mas muitas vezes você está passando uma condução no transporte público, aí você vê uma flor bonita, você vê uma criança indo ao encontro do adulto, um abraço feliz, um sorriso feliz, aquilo te motiva, te dá um sentimento legal, não é? Você se sente bem. Várias situações em que você às vezes vendo um pôr do sol, vendo o céu estrelado, e você sente aquela vontade de levar o pensamento a Deus e agradecer, certo? Então, nada de rituais, nada de palavras assim, só pode ser assim, desse jeito, não é? Com essa roupa, com essa cor, nesse lugar, não é assim, não é? Ele continua, por outro lado, quando uma verdade deva ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios. Então, quando alguma coisa nova a nível de doutrina espírita acontece, e a época de Kardec era assim que acontecia também, porque é da lei natural e da lei de Deus que aconteça, vários espíritos, vários médiuns recebem as comunicações de diversas casas espíritas. Isso acontecia muito no tempo de Kardec. A gente já sabe que Kardec recebia cartas, né, de diversos espíritos, diversos médiuns, diversos espíritos por diversos médiuns, diversos lugares, que foi o que trouxe a doutrina espírita para a gente. Lá no finalzinho ele vem dizendo para a gente assim, o Espírito de Erasto: é incontestável que, submetendo o cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, porém a verificação severa dos outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações dos principais médiuns, que recebem com cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão justiça rapidamente. O que está colocando aqui, gente? É que na época de Kardec, alguns grupos, não é, eles conversavam entre si. Há um livro muito legal de Kardec chamado Viagem Espírita, de 1862. Kardec vai pela segunda vez visitar uma série de sociedades novas que tinham sido criadas, casas espíritas novas, né, que tinham sido criadas, e Kardec fica feliz de ver aquelas casas espíritas fazendo o que se faz aqui, não é? Estudando lá o Evangelho,
aplicando-se o passe, recebendo as comunicações, e os médiuns sérios, trabalhadores. Há um texto belíssimo, que é uma carta de Erasto, esse espírito mesmo escreve uma carta para uma cidade chamada Lyon, que tinha as principais casas espíritas muito sérias, médios de cura, realizavam muitas curas, muitos estudos, muitas comunicações de espíritos bastante conhecidos, né, do passado, da atualidade, e Kardec fica encantado com aqueles espíritos. E Erasto escreve uma carta para eles, para esses médios, né, para os frequentadores dessas instituições. Eles oferecem um dia, não é? Até 10, em 7 minutinhos só, né? Eles vão oferecer um banquete para Kardec, não é? Aí Kardec aceita, muito sensibilizado, mas também preocupado, não é? E diz: olha, a próxima vez que eu vier, não tem um banquete não, que vocês gastam o dinheiro que vocês gastaram aqui, gasta com outra coisa, né? Vai fazer gastar o dinheiro com outra coisa. Precisa fazer aquela cumilância, né, que geralmente a gente gosta de fazer. Então, quando Kardec chega lá e vê aquela alegria deles reunidos, e leva a carta de Erasto, Erasto diz, não é, que o quanto a espiritualidade superior estava feliz, porque naquela cidade, certo, havia vários grupos, como já falamos, e olhem só, o grupo todo era de donos de indústria, religiosos, católicos, luteranos, filósofos que não tinham uma religião definida, não tinham uma religião definida, nem para uma igreja, nem para outra, nem para a sociedade parisiense, nem para a sociedade de Lyon. Filósofos que estavam conhecendo a doutrina espírita, né? E pessoas muito simples, operários muito simples mesmo. E Kardec escreve na Revista Espírita de 1861, se não me engano, em outubro de 1861, se alguém quiser pesquisar, né? Está lá. É Epístola de Erasto aos Espíritas Lioneses. E não só Kardec, como esse espírito fala que alegria é ver todo mundo junto. Não se sabia ali quem era mais rico, quem era mais pobre, sabia quem tinha cultura, quem tinha menos cultura. A alegria, a união de todo mundo juntinho, estudando o livro dos Espíritos, estudando o Evangelho, estudando, não é, toda a doutrina espírita, e era uma família, uma comunhão de família. É isso que as casas espíritas sérias fazem, promover essa união. E a gente quer levar, já que as mensagens, a próxima de Erasto, só para vocês terem uma ideia, ele ainda vai falar com relação a esse cuidado que temos que ter com as comunicações. Há um momento que ele diz assim, olha, os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados, sobretudo estão, não é, no meio dos espíritos, eles trazem seus sistemas, seu modo de pensar, né? Modo de pensar absurdo, diferente, que fazem ser aceitos por seus médiuns, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar e dar mais peso às suas teorias, eles utilizam sem escrúpulos nomes de homens que já conheceram. Então, eu vou fazer aqui, nesses últimos 5 minutos, o que a gente aprendeu lá com o nosso altivo, trazer para o dia a dia. Eu não sou médium, né? Eu não estou na mesa mediúnica, eu não tenho ainda a responsabilidade, a necessidade espiritual de estar usando a palavra. Isso é o futuro que vai dizer, não é mesmo? Mas no meu dia a dia, como é que eu vou separar isso? Na minha vida com a minha família, certo? De futuro eu vou trabalhar nessa casa? Tenho certeza que sim, porque todas as casas que a gente frequenta, né? Sempre o público chega, acaba fazendo os cursos, daqui a pouco está fazendo o livro dos médios, daqui a pouco está levantando as mãos. Da última vez que eu vi umas 4 senhoras, né, aplicando passe, dá uma alegria no coração da gente, vocês nem imaginam, né? Então, o que eu vou fazer com isso? Lembra que nós falamos do anjo guardião, do livro dos Espíritos? Todos nós temos intuições, tá bom? Eu vou falar pela segunda vez isso hoje aqui. Então, todos nós somos médiuns. Daqui a pouco vocês vão sair, não é? Algumas moram aqui próximas, né? Outros vão precisar pegar condução. Nós vamos viver o nosso dia a dia e voltarmos no sábado, certo? Na próxima quarta-feira. Como está a nossa mente? As pessoas lá fora não sabem que vocês sabem. Não sabem que existe um lugar como esse. A gente até pode convidar, mas de repente não quer vir. Não conhece a vida, como a doutrina espírita apresenta a vida para a gente. Eu passo por um momento de lutas, eu passo por um momento de muitas dificuldades, mas eu sei por que eu estou passando. E eu sei que eu posso melhorar, se eu quiser. Se não melhorar, pelo menos no campo material, que de repente não é a minha necessidade, eu não preciso disso, não é? Aprendemos lá no livro do Espírito, escolha das provas. Às vezes o Espírito precisa passar por uma certa prova até o final da sua existência. Seja na parte afetiva, com o cônjuge, na relação familiar com os filhos, seja na parte material, seja na parte da cultura, de querer conhecimento, de repente não consigo ter conhecimentos.
lá na nossa obra social, no Antônio de Aquino, quantos corações chegam lá e a gente percebe que a pessoa tem tudo para ir para frente, não é? Estuda, tem inteligência, tem uma série de coisas, mas a própria vida vai mostrando aquela pessoa que ela não consegue ir muito adiante, e às vezes dói o coração da gente. A gente chegava lá para o doutor Herman, e o doutor Herman dizia: olha, é a prova desse espírito, ele precisa viver essa vida simples, ele tem aqui, tem a casa, tem os amigos daqui, tem a família espiritual aqui, estamos dando suporte para ele, precisa seguir assim. Então, cuidado com algumas palavras que vão chegar aos nossos ouvidos, às vezes dizendo assim, é de desestímulo, não dá atenção para um vizinho, não é? Vem palavras, vem certos pensamentos, que quando o Heráclito chama aqui de sistemas, os espíritos querem passar seus sistemas, e às vezes a gente, porque nós já temos essas ideias também, porque já sabemos, recebemos os benefícios aqui, às vezes cometemos um erro muito grave, de acharmos que sabemos mais do que o outro, e às vezes achamos que o outro não tem, é muito simples. Não, eu já conheço reencarnação, não, eu já vou no centro altivo, não é? Já estou lá. E às vezes achamos que o outro está um pouco inferior a nós, esse pensamento nunca. Quando a gente entende a mensagem do Cristo, e esse é o grande papel da Casa Espírita, nós entendemos um ponto principal. Eu já estou conhecendo o Cristo, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Jesus sabe exatamente quem cada um de nós somos, Ele sabe o que eu posso dar, e eu estou num lugar que está me ajudando a perceber o que eu tenho melhor de mim, seja no que for, para ser melhor lá fora. Ser melhor lá fora, e seja com uma palavra muito simples, seja como coisas simples, não é? Eu vou ali ajudar, de repente, aquele vizinho que de repente quando varre lá o quintal dele, joga a sujeira para o meu, não é? Eu não paro de implicar com ele, até recolho o lixo que ele jogou no meu quintal e vou jogar fora. Por aí, estamos entendendo? Não pense que esse livro aqui é só para médium, não, é para a gente, é para o dia a dia. É toda vez que eu estiver em algum lugar e vier um sentimento contrário, um sentimento para eu revidar, um sentimento para eu não deixar passar, eu não vou levar isso para casa, é bom o Espírito estar inspirando isso? A gente entendendo a gente, a vontade de revidar, né? Entendendo a gente, aquele desejo de não ser humilhado, isso é natural, faz parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso estado evolutivo. Mas aqui, a quem eu estou servindo, a quem eu quero servir, o que essa casa está dando tanto para mim, de sentimento, de amor, de entendimento, para que eu lá fora faça alguma coisa e me sinta feliz toda vez que retornar aqui, porque eu estou conseguindo levar lá para fora. Foi a primeira mensagem, lembra que o Espírito dizia? Para que vocês querem a gente aqui? Vocês querem a gente para receber mensagem, receber e ficar tudo guardadinho no álbum e vocês não fazerem o que a gente está ensinando? Então, que Jesus muito nos abençoe, não é? Que os espíritos bondosos que dirigem essa casa, nós ouvimos aqui a palavra do nosso querido altivo, que o altivo que ama muito, vocês não sabem como esse espírito ama, como ele deseja ver as pessoas crescer em sentimento, crescer em entendimento, né? Serem plurais. Quem conviveu com ele sabe disso. Que ele nos abençoe e nos ajude a crescer cada vez mais, para sermos úteis ao trabalho do Cristo, ao trabalho de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Aparecidinha, pelo estudo que você trouxe para a gente. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amoroso, a esses espíritos que aqui se encontram, que prepararam o ambiente para receber a cada um de nós, que nós possamos, nesse momento, receber através dos médiuns da nossa casa, todos os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus.
A indulgência foi a nossa mensagem de hoje do Evangelho. É a nossa disposição em perdoar os erros, os equívocos dos nossos amigos que estão na nossa convivência diária. É a nossa capacidade de evitar julgar os atos alheios, de evitar as críticas, de evitar os comentários maledicentes. É a nossa capacidade de perdoar aqueles que às vezes, com as suas palavras, tanto mal fazem dentro da sociedade e aos outros, né? A capacidade da maledicência com os equívocos dos outros, hoje, nos tempos atuais, está muito presente, seja porque temos meios de comunicação diversos e muito poderosos que se infiltram em toda a sociedade, estimulando os equívocos, não só na forma de pensar, avaliar, como também na forma de proceder e na forma de conversarmos entre nós, né? Vivemos tempos difíceis e nesses tempos difíceis temos que lembrar que há mais de 2000 anos atrás, uma mulher considerada adulta foi por Jesus perdoada e serviu de exemplo, naquele momento, naquele contexto, ao grupo que a rodeava e a pretendia apedrejar. Hoje em dia não utilizamos pedras nas nossas ações, nas nossas atitudes, mas as nossas palavras ferem tanto quanto pedras. E é isso que nós precisamos cuidar, controlar dentro do nosso pensamento e do nosso sentimento. Precisamos desenvolver a vontade nas nossas atitudes, que vai desde o pensamento, sentimento e atitudes, de sermos indulgentes com as imperfeições alheias, assim como tenhamos toda a certeza que também são indulgentes com as nossas imperfeições. Vamos lembrar de todas as vidas pregressas que já tivemos. Em todas essas vidas, com certeza, cometemos erros e esses erros, com certeza, não foram pequenos. Por isso, hoje estamos aqui, mais uma vez, nos esforçando para nos melhorarmos, para nos corrigirmos, e é uma excelente oportunidade para lembrarmos de controlar todos os nossos impulsos que se referem à maledicência. Se pudéssemos por um momento olhar para dentro de nós e enxergarmos algumas das nossas reencarnações, o que veríamos? Com certeza veríamos os nossos erros, as nossas falhas. E assim como somos indulgentes conosco mesmo, somos indulgentes, precisamos ser também com os que nos rodeiam. Aos olhos de Deus, somos todos iguais. Sejamos generosos, compreensivos e, sobretudo, olhemos mais para nós mesmos, pois há de chegar o momento em que precisaremos da indulgência, da compreensão de todos os nossos irmãos, da palavra amiga, da palavra afetuosa, da capacidade nossa de sermos tolerantes com aqueles que nos rodeiam, porque também são tolerantes conosco. Essa condição nos é dada e nós devemos potencializar dentro da nossa alma para que se reflita na nossa conduta, transformar todo o nosso conhecimento em um comportamento, em comportamento indulgente, em comportamento afetivo, em comportamento caridoso, e que as palavras sejam capazes de nos acompanhar, palavras brandas, meigas e afetuosas, palavras que expressem o amor que nosso Mestre Jesus tanto se esforçou por nos trazer
com uma mensagem rediviva para o todo e sempre. Graças a Deus. Nós vamos passar agora a mensagem do plano espiritual. Paz, Deus Pai de amor e misericórdia, pedimos ao médico Jesus, só Ele, o Nazareno, consegue amar, curar, cicatrizar as feridas de muitos que, sem direção, perdidos por não saberem usar seu livre-arbítrio e sofrem. Pedimos ao médico Jesus, por vocês, irmãos, que lutam pelo próximo, sem esperar retorno. Pedimos ao médico Jesus, pelos irmãos que, entendidos da doutrina espírita, entendidos do Evangelho de Jesus, ajudem, aliviem, saciem, ajudam, aliviam, saciam, sem comentários, mas certos de que a providência divina os dará em dobro. Pedimos ao médico Jesus a cura desses que não conseguem pensar, viver ou vivenciar o amor divino, que não conseguem se livrar das vicissitudes terrenas, dos arrastamentos para o mundo, e perdidos, desorientados, choram por não saberem como se livrarem de tanta opressão. Angustiados, eles se refugiam nas drogas, nos vícios, sendo presas para espíritos malfeitores do além. Que todos nós, desencarnados e encarnados, peçamos ao médico Jesus, o meigo Nazareno, por esses irmãos, porque eles precisam de coragem, precisam ter forças para saírem desse abismo que se precipitaram, sendo presas do além. Pedimos ao médico Jesus a cura da mente dessas pobres almas indefesas que ainda se arrastam, ainda se arrastam ainda pela incredulidade que cada um tem, presos pela consciência de séculos e séculos agindo no mal, sofrem consequências. Pedimos ao médico Jesus por esses que ainda voltados para o mal são nossos irmãos, filhos de Deus Pai de amor. Pedimos ao médico Jesus para que cheque investido vejam a sua grandiosa luz raiar sobre si e, com essas maravilhas, sentirem-se livres do arrastamento e curados e libertos do mal. Envolvidos nessa imensa luz, sintam o amor que há séculos não sentimos,
Sintam seus corações vibrarem alegres, agradecidos, em sã consciência, ao Pai de amor. O meigo nazareno, o Mestre Jesus e os irmãos que o ajudaram a encorajarem-se com palavras, com crenças, com vibrações, com corações aquecedores que trancaram outrora, que trocaram outrora farrapos por sedas e os alimentaram, que não mais incrédulos, mas com fé e esperança de que caminharão rumo ao progresso, seguindo o guia e modelo para todos nós. Paz a todos vocês, um guia trabalhador do Cristo. Agradecidos, Senhor, por esses momentos de paz, por essa vibração de amor que essa casa nos oferece. Que possamos voltar aos nossos lares em paz e que nos nossos lares possamos ser esse ponto de luz que dessa casa levamos. Agradecemos a espiritualidade amiga, a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman e toda essa coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Que seja em nome do amor de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos dar por encerrada a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Se houver a necessidade do atendimento fraterno, por favor, só continuar sentadinho que nós vamos encaminhar um trabalhador para orientá-los. Bom dia a todos.